Em 1 Samuel capítulo 25, eu quero contar para você a história de uma das mulheres mais sábias da Bíblia, e como a sabedoria curou a vida dela e abençoou pessoas. É Abigail. 1 Samuel 25 diz assim o texto: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. O seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo, Monte Carmelo, e cumprimentem-o em meu nome. Digam-lhe: longa vida. Olha a gentileza de Davi: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosquiando suas ovelhas. Olha, quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhe dirão isso. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em uma época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a notícia a Nabal, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal então respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão, a minha água, minha carne do gado que abati para os meus tosqueadores, e dá-los a homens que vêm e não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma das palavras de Nabal. E Davi ordenou a seus homens o seguinte: ponham suas espadas na cintura. Assim eles o fizeram, e também Davi. E cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Bom, eu vou te dar um parecer rápido aqui. Com a morte de Samuel, profeta Samuel, Davi teve que fugir com 600 homens para o deserto. Ele já tinha a unção de rei, mas ainda não era rei oficial. Saul procurava matá-lo, e ele foge com uns 600 soldados para o deserto. O deserto é um lugar de privação, lugar de falta de alimento. E Davi sabia que havia um homem muito rico lá, chamado Nabal. Em algum momento da história, Davi foi favorável aos empregados de Nabal em algum período, aos pastores. E agora Davi tem 600 homens no deserto, não tem comida, tem poucos recursos, e ele sabe que na época de tosquear as ovelhas é época de festa, é época de celebração. E aí ele manda 10 empregados dele procurarem o grande empresário Nabal, que a Bíblia já chama, Nabal significa rude. Davi manda lá os 10 servos falarem com Nabal, e as palavras de Davi são super gentis. Olha, senhor Nabal, Davi se coloca como um servo dele. Olha, a gente está pedindo aqui ajuda, né? Davi não coloca a quantidade, Davi não pede, fala assim: aquilo que você achar que puder nos ajudar, uma comida, né? Uma água, um vinho, né? Alguma coisa. Porque quando eu tive com os seus servos, nós lá no Carmelo, nós tratamos eles bem. Então o que você puder nos ajudar. E quando Nabal ouve esse pedido dos 10 servos, ele fica furioso. É um homem desequilibrado. Ele fala: quem é esse Davi? Quem é esse Davi? Eu vou dar nada. Quem é filho de Jessé? Tanta gente aí pedindo coisa, tanta gente. E esse recado volta para Davi. E Davi fica furioso. Fala: que é isso? Eu fui gentil com ele, fui gentil com os servos dele. Para que eu fui gentil? E aí Davi fica furioso. Ele pega 400 soldados, manda colocar a espada na bainha, e ele vai em direção a Nabal. E o desejo de Davi é matar Nabal e todos os homens que servem a Nabal. E aí entra essa mulher chamada Abigail. E agora chega-se a notícia de que Nabal, que é um grosso, um ignorante, tratou muito mal os servos de Davi. E agora Davi vem com 400 homens para matar Nabal e matar os empregados. O que você faria? E o texto é muito claro,
que quando Abigail fica sabendo disso, o servo que conta para ela, fala: olha, você tem que fazer alguma coisa. É aqui, irmãos, a sabedoria, ela é testada na pressão, porque o sábio, ele não se esconde, o sábio, ele não se ofusca, o sábio, ele enfrenta. Sabedoria é a capacidade de aplicar conhecimento, sabedoria é a capacidade de agir na medida certa, de agir com o que você tem na mão, é ser você mesmo. E agora Abigail vai dar uma aula de sabedoria diante da pressão. A primeira reação de Abigail: se você quer ser sábio, você tem que ter sabedoria para equilibrar suas emoções. Versículo 18 do capítulo 25. Quando contam para Abigail que Davi vem, e que Nabal negou recurso, Nabal negou suprimento, olha o que Abigail faz. Imediatamente, ela não foi chorar, ela não foi ficar em depressão, ela não foi cortar os pulsos, ela não foi para o Facebook postar que ela está triste, ela não ficou de mimimi. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos. Ou seja, diante da pressão, vem Davi com 400 soldados, do outro lado está o meu marido, que é uma porta de surdez. O que eu vou fazer? Eu vou chorar? Eu vou me descabelar? Não, eu vou agir. O que ela fez? Eu vou criar uma ação, eu vou controlar o meu medo, e vou fazer alguma coisa. Você sempre pode fazer alguma coisa, você sempre pode não se contaminar com os extremos. Você pode estar numa casa estressada, numa empresa estressada, você sempre pode ser alguém que vai prover recurso no meio da escassez. Abigail prepara suprimento, ela usa as emoções dela. Segunda coisa que eu vejo em Abigail, ela prepara, e ela sabe o marido que tem. Ela sabe que se ela pegasse tudo que ela pegou, os 200 pães, as vasilhas, o vinho, as ovelhas, e ela contasse para Nabal, o Nabal ia dar uma surra nela, ia falar: você não vai sair de casa hoje não. O Nabal ia sentar o porrete nela, e ia dizer: não vai dar nada para esse Davi não, eu já falei que não vou dar. Mas lá no versículo 19, a Bíblia diz: e ela disse aos seus servos: vocês vão na frente, e eu seguirei. Porém, ela não disse nada a Nabal, ao seu marido. Você tem que ter sabedoria para administrar suas emoções, e você tem que ter sabedoria para administrar as crises dentro da tua casa. Sabedoria, saber que tem palavras que são como gasolina no fogo, saber que você é responsável sim pelo que fala, e que a palavra não dita, você domina ela, mas a palavra dita já não está mais no seu controle, o efeito dela. Ela teve sabedoria para lidar com as emoções dela, ela teve sabedoria para lidar com as emoções, com os conflitos dentro de casa, e ela tinha sabedoria, teve sabedoria para enfrentar um rei furioso e desarmar esse rei. Lá no versículo 25 do capítulo 25, olha o que Abigail fala quando ela vê Davi em cima de um cavalo, com 400 soldados, só com uma intenção: vou matar Nabal e todos os homens. Olha o que Abigail fala: meu senhor, não dê atenção àquele homem mau. Nabal é insensato. Agora vamos ler o 23, vamos voltar para o 23. Tem uma frase aqui que eu não posso deixar de falar. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se diante do rei, com o rosto em terra. Ela se humilhou. E olha o que ela falou, a primeira palavra que ela falou para Davi. O que ela falou? Meu senhor, a culpa é toda minha. Sabedoria não é estar na roda de escarnecedor, sabedoria é ter responsabilidade. Ela não fez nada, irmão, ela não fez nada, mas ela sabia que se eu precisar assumir a culpa para resolver um problema, eu vou fazer isso. Ela poderia ter dito: olha, me leva com o senhor, porque Nabal é um mau homem. Não, ela chegou para o rei e falou: a culpa é minha, porque ninguém derruba um homem que já está no chão, ninguém derruba uma pessoa que já está prostrada, ninguém derruba. Derrubam os orgulhosos, derrubam os altivos, mas ninguém derruba quem já está no chão. Ela cai no chão e ela fala: a culpa é minha, se eu tiver que punir alguém, puna eu.
Ela não está preocupada com vingança, ela está preocupada com uma solução. Você tem que ter sabedoria. Você tem que ter sabedoria para parar de apontar. Mas para você resolver o que está acontecendo, sabedoria não está à venda. Quantas empresas ruindo, casas ruindo, por homens e mulheres que são fogos da gasolina. Homens e mulheres que querem mais desconstruir do que construir. O orgulho não os torna capazes de negociar, de se humilhar. Por 4 vezes a sabedoria de Abigail administrou suas emoções. Por 4 vezes. A primeira, quando ela ouviu a informação que Davi estava odiando o marido dela, ela administrou isso. Você tem que ouvir as notícias que te ameaçam e administrar isso com sabedoria. Você tem que aprender a ouvir as notícias contra a sua vida, contra a sua família, e pedir a Deus equilíbrio para não surtar. Ela ouve que tem um homem vindo que tem fama de matar gigante, leão e urso em direção à casa dela, com espada até os dentes. E ela consegue com equilíbrio trabalhar e resolver uma situação. Eu sei que tem telefonema o tempo todo, é WhatsApp, é notícia, é comentário, é gente te chamando para contar a fofoca, é gente te dizendo: olha, vem cá que eu tenho que te contar a nova, eu preciso te desabafar. Tem gente que quando manda mensagem fala: meu Deus do céu, qual é a bomba agora? Você tem que ter sabedoria para quando chegarem as informações de crise, você não se prostrar emocionalmente, porque nenhuma faculdade, nenhum diploma. Eu já vi doutores enlouquecerem. Eu conheci um homem que foi gerente de banco, um homem diretor de um banco, que teve uma decepção emocional e virou mendigo, porque não há diploma na parede. Não tem Harvard, não tem faculdade nos Estados Unidos, na Inglaterra, não tem PhD que traga sabedoria. Sabedoria é administrar emoção, sabedoria é pôr um freio no que você sente, sabedoria é receber notícias cruéis, notícias terríveis, notícias urgentes. Você tem que fazer alguma coisa, e você falar: calma, Deus não dá um fardo maior que eu possa suportar. Calma, Deus está no controle. Calma, a minha vida não está na mão de homem, eu não vou morrer, minha vida está na mão de Deus, só vou morrer se Deus quiser. Calma, ninguém me mata, ninguém me destrói, minha vida está na mão de Deus. Calma, 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 eu vou pegar a ovelha. Calma, calma, me traz aqui a ovelha, me traz pão, eu vou fazer alguma coisa. Essa mulher teve sangue frio para sentar em cima de um jumentinho. Não é hora de chorar, é hora de resolver problema. E eu quero declarar em nome de Jesus: você ficar prostrado nessa cama não vai resolver nada. Você ficar revolvendo o álbum de foto não vai resolver nada. Você ficar desabafando igual um louco não vai resolver nada. Ficar tendo crise histérica não vai resolver nada. Ficar socando a mesa, batendo na cabeça, socando o ar, fazendo, não vai resolver. Engole o choro, depois você contabiliza as perdas, mas vai fazer alguma coisa. Abigail administrou o ódio de Davi. Abigail decidiu defender o marido dela de um massacre. A Bíblia deixa muito claro que o marido dela não prestava. Nabal era um homem grosso, ignorante, era um homem mau. A Bíblia fala: Nabal era um homem mau. Mas ela decidiu honrar um princípio. O que ela poderia falar? Que venha e mate mesmo. Que venha, é um favor que me faz Davi matar Nabal. Eu vou ficar quietinho aqui, matou, me resolve um problema. Esse homem morto é paz. Não, a justiça não pertence a você, pertence a Deus. A justiça pertence ao Senhor. Quero dizer uma coisa para você: você que pode ajudar pessoas, você que pode resolver conflitos, mas porque alguém que está movimentando nesse conflito te causou mal, e você está calado, você está errado. Isso é fraqueza, isso não é força não. Porque a justiça vem do Senhor. Por mais que Nabal não prestasse, por mais que o marido dela fosse ruim, ela vai defender o marido, porque não é ela que vai fazer justiça com o marido, é Deus. Ela decidiu guardar as emoções. Quando foi encontrar Davi, sabe o que Davi fala para ela? Quando ela vai encontrar Davi? Versículo 32. Olha Davi falando para ela. Davi disse para Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que enviou hoje você ao meu encontro. Que bom, Abigail, que você veio falar comigo. Olha, Abigail, seja você abençoada pelo seu bom senso. Abigail, obrigado pelo seu bom senso, por evitar que eu derrame sangue e me vingue com as minhas mãos. Obrigado, Abigail.
De outro modo, juro pelo nome do Senhor, se você não viesse, eu juro pelo nome do Senhor, que você me evitou de fazer mal. Se você não tivesse vindo depressa me encontrar, nenhum só do sexo masculino que pertence a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Davi falou: se você não tivesse vindo falar comigo, eu ia matar todo mundo. Então Davi aceitou o que ela trouxe e disse: vá para sua casa em paz. O homem que queria matar Nabal e matar os homens, depois de ouvir uma pessoa com sabedoria, Deus vai te dar tanta sabedoria que você vai tirar a ira das pessoas. Deus vai te dar tanta sabedoria que você vai desarmar a vingança de pessoas. Olha o que Davi fala, ó. Davi aceitou o que aquela havia trazido e ele disse para ela, ó, vai para sua casa em paz. Ouvi o que você me disse e atenderei o seu pedido.